Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no livro de Tito, capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 9, que diz assim: Paulo, servo de Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade, que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido essa vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio, que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos ou insubordinados, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível, como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro. Amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Amados irmãos e irmãs, Paulo, quando escreve essa carta a Tito, ele está extremamente preocupado com a organização da comunidade. Por esse motivo, a gente começa a perceber que ele dá muitas ordens para aqueles que seriam ordenados presbíteros, que iam auxiliar Tito na dinâmica de evangelização daquela comunidade. Eu quero começar observando com vocês alguns detalhes do início dessa carta, né? Quando Paulo se apresenta como servo de Deus, servo é escravo. Paulo se enxerga como aquele que não mais faz a sua própria vontade, mas que acima de tudo está à vontade de Deus. Depois ele se autodeclara apóstolo. Apóstolo significa aquele que é enviado. Então ele vê que ele é escravo de Deus e enviado pelo próprio Jesus. Para quê? Olha que interessante. Tanto para levar os outros a terem fé, como também a conhecerem a verdade da piedade. Entenda essa palavra piedade como ligado a boas obras. É uma grande característica de Paulo na carta a Tito falar das obras que nós devemos ter, as nossas ações, o nosso agir cristão. Não é à toa que você pode observar que ele começa a dar várias burocracias para a escolha de presbíteros para aquela comunidade. E aí continua, né? Essa piedade, essas boas obras que se apoiam numa única realidade, na esperança da vida eterna. Vez ou outra eu converso com alguns amigos sobre essa dinâmica, né? De que nós temos falado pouco sobre o céu. A gente tem que entender que tudo que nós fazemos é em vista de algo muito maior, que nós não vamos vivenciar aqui na Terra. Nós fazemos o bem, nós amamos, em vista de uma vida eterna que um dia teremos. E aí depois ele vai dizer que Deus não mente. Então, aquilo que Deus prometeu para os antigos, que era uma vida eterna, de fato Deus há de cumprir. E aí, inclusive, vai dizer que no tempo marcado ele manifestou a sua palavra, né, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aí no versículo 4 em diante, ele começa a falar sobre a organização. E aí sobre isso aqui eu vou falar de forma mais breve. É interessante você perceber quando ele começa no versículo 6 que todo candidato deve ser irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? É que essa pessoa não tenha algo para que os outros possam acusá-la. E aí ele começa a dizer várias outras coisas, né? Tem que ser uma pessoa que não seja arrogante, que não seja cobiçoso, mas hospitaleiro, né? Alguém ponderado, alguém que ensina aquilo que é coerente diante da doutrina. E eu quero chamar a atenção para essa característica de Paulo, que no fundo ele está tendo zelo. Como dói às vezes olhar para as nossas pastorais, para as nossas comunidades, e a gente não vê zelo. Qualquer pessoa fica lá na frente, não tem ninguém, coloca qualquer um. O que importa é ir, está tudo bem nada. Com a casa de Deus, a gente não pode deixar qualquer coisa acontecer. Não se pode fazer de qualquer jeito. Nós precisamos ser zelosos. E que essas características que Paulo trouxe aqui, que é claro que era para um líder daquela comunidade, mas vale para todos nós que somos cristãos. Será que nós também buscamos ser irrepreensíveis?
Será que nós também buscamos ser justos, piedosos, ponderados, hospitaleiros, amigos do bem? Ou será que muitas e muitas vezes a gente só quer o poder, só quer os primeiros lugares? Que essa leitura gere em nosso coração essa reflexão. Que Deus te abençoe e eu te aguardo daqui a pouquinho às 7 horas da noite para o Evangelho desta segunda-feira. Até lá!